Dicas para aprender matemática. Como abandonar o medo ou a raiva de matemática. Eu já fui assim. Nunca fui gênio em matemática. Até o primeiro ano do ensino médio, matemática era um pesadelo. Regra de sinais, gráficos, função afim, linear, inequações, tudo era coisa de outro mundo. Só no segundo ano do ensino médio eu comecei a entender o caminho para não ter mais medo ou raiva de matemática. Antes de tudo, saiba ler. Um erro fatal para quem decide estudar matemática é achar que não vai precisar saber ler, que não precisa entender o poder da pontuação. Saber ler é saber interpretar, entender o que foi lido ou ouvido. É ser capaz de perceber a ideia que está sendo apresentada. Enfrente seu medo. Decida que não terá mais medo de matemática e enfrente a realidade. Decida dominar, ao invés de ser dominado. Tenha consciência de que se alguém aprendeu, você também pode aprender. Seu medo vai acabar assim que você começar a entender a linguagem. Sim, a matemática é linguagem. Ela é apenas uma maneira condensada de dizer algumas coisas. Ela utiliza símbolos que não são muito simpáticos para as pessoas. É simplesmente um dialeto novo. Se pensa em se esforçar para aprender um novo idioma, como inglês, espanhol, saiba que matemática é a mesma coisa. A matemática tem regras. Como toda linguagem, ela tem regras que precisam ser conhecidas e seguidas. Sem saber as regras, você não entende o que está escrito e nem consegue se expressar corretamente. Dominar essas regras leva tempo e esforço, exatamente como se faz no estudo de um novo idioma. A matemática exige esforço, mas não mais que qualquer outro estudo. No entanto, você dificilmente aprende apenas ouvindo ou assistindo. Se não parar para resolver questões, suas dificuldades em matemática persistirão. Quanto mais questões você resolver, mais artifícios e recursos você vai ter. O segredo é a base. Quanto mais você dominar a matemática do ensino fundamental, mais fácil a matemática do médio e do superior ficará. A matemática sempre exige pré-requisitos. É por não dar atenção a isso, os pré-requisitos, que a maioria das pessoas não sabe ou não quer saber matemática e a considera difícil. Comece pelo começo. É isso mesmo. Pegue um livro de sexto ano, que é a antiga quinta série, leia-o e resolva-o. Tenha um caderninho, agenda pequena ou um documento digital para anotar as regras, nomes e sinais que você considerar importantes no momento. Depois que terminar, vá para um livro de sétimo ano e assim por diante. Onde treinar mais? Baixe e resolva provas das Olimpíadas de Matemática, a OBM e a OBMEP. Elas trazem questões bem interessantes, inclusive com aplicações que você não encontra em livros didáticos comuns. Baixe e resolva provas do Enem. Sim, do Enem. Vai treinar sua interpretação de texto e orientar futuras pesquisas de assuntos. Use seu celular. Há bons aplicativos na Google Store e na Windows Store que auxiliam no aprendizado de matemática. Resolução de equações e construção de gráficos são alguns dos tópicos abordados. Com um pouco de pesquisa, seu celular ou tablet pode ser uma excelente ferramenta de aprendizado. Quando for pegar pesado, use uma calculadora científica. Deve ter aí no seu celular ou no seu tablet. Separe caderno ou folhas para rascunhos, vai precisar riscar muito.
Encontre um lugar tranquilo e com poucas distrações. Isso é uma regra geral. Pode ser que você estude com barulho, mas em geral, matemática não combina muito com barulho na hora de estudar. Estabeleça metas. Pode ser a quantidade de questões que você vai resolver por hora, pode ser o número de páginas que você vai vencer ou assim por diante. Encontre seu ritmo. Depois de um certo tempo, você será capaz de avaliar seu desempenho em matemática. Perceberá que nem tudo era tão difícil quanto parecia, e vai perceber se está se tornando um nerd ou apenas alguém que não tem mais medo de matemática. No entanto, lembre uma coisa, é melhor ser um nerd do que um nerd, mas isso é uma outra história. Continue estudando. Mesmo que você não siga a área de exatas, continue estudando sempre que possível. Nunca se sabe quando vai aparecer um concurso que tenha matemática no programa. Mantendo-se aquecido, você poderá ajudar outras pessoas que tenham dificuldade em matemática. Socialize o conhecimento, espalhe, ensine, oriente, dê algumas dicas. Espalhe aquilo que você aprendeu. Espero ter ajudado. Se você precisar de ajuda, acesse a página Facebook/Conversas Matemáticas ou então visite o blog convermate.blogspot.com.br. Há ainda muito material em PDF ou em vídeo que você pode encontrar na internet. Estamos torcendo por você. Bons estudos e sucesso!